Você acorda no meio da noite. São 3 da manhã. Não há barulho nem notificação no celular, absolutamente nada. Mas seus olhos estão abertos, com aquela sensação estranha no peito, como se algo importante estivesse prestes a acontecer e você ainda não soubesse o quê. Se isso já aconteceu com você, fica comigo, porque o que vou compartilhar agora vai mudar a forma como você enxerga tudo o que está vivendo. Você não acordou por acaso, não é insônia. Você está acordando porque algo dentro de você está sendo ativado. Uma percepção de que os tempos estão mudando, de que o capítulo que se encerra vai dar lugar a algo que você pediu em oração há muito tempo. E hoje preciso te dizer com toda a clareza: o amor que você tanto anseia já está em movimento para cruzar o seu caminho. Mas existe um obstáculo que você precisa conhecer. E esse obstáculo não está lá fora. Está dentro de você. Fica até o final, porque vou te mostrar o que está acontecendo espiritualmente na sua vida agora. Por que os ataques à sua mente se intensificaram justamente nesta semana? E como você pode parar de, sem perceber, empurrar para longe a própria bênção que tanto ora para receber? Você já parou para pensar por que as coisas mais difíceis da sua vida parecem se concentrar justamente nos momentos em que você está mais próximo de uma virada? Você estava bem, no seu ritmo, e de repente, parece que tudo pesou ao mesmo tempo. Os pensamentos voltaram. Aquela memória de rejeição que você jurava ter superado surgiu do nada como uma prova de que há algo errado com você. A dúvida bateu forte. Você começou a se perguntar se realmente merece o que pede em oração, se não é tarde demais, se você não está quebrado demais para receber algo bom. Preciso te dizer algo que talvez ninguém tenha te dito antes. Esses ataques não são prova de que você está atrasado. Eles são prova de que você está chegando. O inimigo da sua alma não perde tempo atacando o que está adormecido. Ele entra em pânico diante do que está prestes a florescer. Pensa assim: um campo que não tem nada plantado não recebe praga. A praga vai onde há colheita. E se você está sendo atacado com mais intensidade agora, com pensamentos de que não é suficiente, com memórias de quando te machucaram, com um cansaço que vai além do físico, é porque há algo de grande valor prestes a brotar na sua vida. E o que está tentando te destruir sabe disso antes mesmo de você saber. Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Quantas vezes você já se viu sabotando algo bom antes mesmo de começar? A pessoa chegou com interesse genuíno e você encontrou um motivo para desconfiar. A oportunidade apareceu e você se convenceu de que não era o momento certo. Alguém te tratou bem e isso te deixou mais desconfiado do que grato. Esse padrão tem um nome. Chama-se autossabotagem. E ele não nasce da fraqueza, nasce da proteção. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Sabe o que acontece com uma pessoa que foi rejeitada várias vezes? O cérebro dela aprende. Aprende que aproximar-se dói. Aprende que quando algo parece bom demais, é melhor recuar antes de ser machucado de novo.
E assim, cria um mecanismo de defesa que, na superfície, parece prudência, mas por dentro é medo disfarçado de discernimento. Existe uma imagem linda nas Escrituras que descreve exatamente isso. É a imagem de um pássaro que viveu tanto tempo numa gaiola que, quando a porta é finalmente aberta, ele não voa. Ele recua, porque foi condicionado a acreditar que o espaço aberto é perigoso, que o céu, que deveria ser sua liberdade, é na verdade uma ameaça. Você pode estar nesse exato momento, com a porta aberta, com o amor se aproximando e com uma parte de você querendo fechá-la de volta. Vou te contar sobre uma mulher das Escrituras que entende esse caminho melhor do que qualquer teoria moderna poderia explicar. O nome dela é Ruth, e a história dela começa com perda. Marido morto, terra estrangeira, sem proteção, sem perspectiva. Ela podia ter ficado paralisada. Podia ter voltado para o que era familiar, mesmo que fosse uma vida de mediocridade e conformismo. Mas ela fez uma escolha radical. Seguiu Noemi, sua sogra, mesmo sem garantia alguma do que encontraria. Aqui está o que me impressiona na história de Ruth. Ela não foi para o campo de Boaz com uma estratégia calculada. Ela não estudou como chamar a atenção dele. Ela não fingiu ser quem não era. Ela simplesmente foi, com integridade, com lealdade, com o caráter que cultivou ao longo de anos de dificuldade, e foi exatamente esse caráter que fez Boaz olhar para ela no meio de um campo cheio de gente e dizer: "Eu ouvi tudo sobre você." A sua história não é diferente. Cada vez que você escolheu sua paz, cada conversa tóxica que você deletou, cada relacionamento que estava te destruindo e você teve a coragem de deixar para trás. Cada noite que você chorou sozinho, mas não abriu mão dos seus valores. Tudo isso foi construção de caráter. Tudo isso foi preparação. Você não estava desistindo do amor quando se afastou do que era ruim para você. Você estava com uma sabedoria que nem você mesmo reconhecia, limpando o caminho, pavimentando a estrada com tijolos de discernimento para que, quando a pessoa certa chegasse, não houvesse entulho no caminho. Mas agora preciso te levar mais fundo nessa conversa, porque há uma dimensão da espera que pouquíssimas pessoas falam e que acredito ser a chave para você entender o que está vivendo agora. A espera não é passiva, nunca foi. Quando você olha para a história de qualquer pessoa que recebeu uma promessa divina, vê que o período de espera foi sempre um período de transformação ativa, não de cruzar os braços e aguardar o céu entregar algo embalado, mas de ser trabalhado por dentro, de ter camadas removidas, de ser confrontado com as partes de si mesmo que precisavam mudar antes que a bênção pudesse ser sustentada. Pensa em José. Ele recebeu um sonho ainda jovem, um sonho de grandeza, de liderança, de propósito imenso. E o que aconteceu logo depois? Traição, poço, escravidão, prisão. Cada etapa parecia o oposto do sonho. Cada circunstância parecia evidência de que o sonho era mentira. Mas cada uma dessas etapas estava removendo de José algo que o impediria de governar com sabedoria. A arrogância da juventude, a ingenuidade sobre a natureza humana, a dependência de validação externa. Quando José finalmente chegou diante do faraó, ele não era mais o menino do casaco de muitas cores que precisava contar o sonho para todo mundo para se sentir especial. Ele era um homem que tinha aprendido a guardar a unção em silêncio, a servir com excelência mesmo sem reconhecimento, a confiar no processo mesmo quando o processo parecia absurdo. E você? O que esse período de espera está removendo de você? Que camada de insegurança, de dependência emocional, de necessidade de aprovação está sendo trabalhada agora para que, quando o amor chegar, você não o destrua com o peso daquilo que não foi resolvido? Essa é uma pergunta que quero que você leve para dentro de si hoje. Não com culpa, não com autocrítica destrutiva,
mas com a honestidade gentil de alguém que quer chegar inteiro ao encontro que está por vir. Tem outro aspecto que precisa ser dito com clareza, especialmente para quem está acima dos 35 anos e já carrega uma história longa. Com o passar do tempo, a gente vai acumulando não só feridas, vai acumulando também identidades que não são nossas. Vai acumulando as vozes das pessoas que nos definiram antes de a gente ter maturidade para se definir. O pai que disse que você era exagerado demais. A mãe que ensinou, pelo exemplo, que amor é sofrimento. O relacionamento de 10 anos que acabou e te deixou com a sensação de que havia algo fundamentalmente errado em você. O grupo de amigos que ria quando você falava de sonhos grandes. Essas vozes não vão embora sozinhas, elas ficam instaladas. E o mais traiçoeiro é que a gente começa a achar que elas são a nossa voz. Começa a acreditar que aquela narrativa é a verdade sobre quem a gente é. E aí quando o amor se aproxima, um amor real, que enxerga você de verdade, ele entra em conflito com essa narrativa instalada. Porque o amor verdadeiro te vê de um jeito que você ainda não aprendeu a se ver. E isso pode gerar um desconforto profundo. Você começa a se perguntar, por que ela está me olhando assim? Ela não sabe de tudo o que já fiz, de tudo o que já aconteceu comigo. Ou então, ele está sendo muito gentil. Isso não é real. Ninguém é assim. Mas isso chama-se dissonância cognitiva emocional, quando a realidade externa não bate com a narrativa interna. E o seu cérebro, para resolver essa dissonância, vai tentar de todas as formas fazer a realidade externa corresponder à narrativa que ele conhece. Ou seja, vai te empurrar a sabotar o que é bom para confirmar o que é familiar. A saída não é tentar forçar uma positividade que você não sente. É ir desconstruindo com paciência e com ajuda, seja de terapia, de aconselhamento espiritual, de uma comunidade de fé genuína, as narrativas que não são suas. É aprender a distinguir entre a voz da sua experiência passada e a voz da sua identidade real. Porque você tem uma identidade que foi declarada antes de qualquer pessoa ter a chance de te definir. Antes do primeiro namoro que deu errado. Antes da traição. Antes da rejeição. Antes de tudo isso, havia uma declaração sobre quem você é. E essa declaração não foi revogada por nenhuma das coisas que aconteceram desde então. Quero trazer agora uma reflexão que é muito importante para quem tem uma vida de fé ativa, que ora, que busca, que está sinceramente comprometido com o crescimento espiritual. Às vezes, a gente confunde santidade com isolamento, confunde pureza com distância, confunde discernimento com fechamento. E aí cria uma espiritualidade que, paradoxalmente, impede a conexão humana que o próprio Deus disse não ser bom o homem estar sozinho. Você está tão focado em não errar, em não se envolver com a pessoa errada, em não desperdiçar sua unção, que acaba não se envolvendo com ninguém. Espiritualidade saudável não te isola das pessoas. Ela te prepara para se relacionar com elas de um lugar mais inteiro, mais seguro, mais presente. Ela te dá clareza sobre quem você é para que você possa estar com o outro sem se perder. Ela te ensina limites, não como muros, mas como bordas que definem onde você termina e o outro começa, permitindo que os dois existam juntos sem se dissolver um no outro. Se a sua espiritualidade está te tornando mais isolado, mais desconfiado de tudo e de todos, mais distante da possibilidade de conexão, vale a pena parar e perguntar: isso é fé ou isso é medo, usando linguagem espiritual como disfarce? Não estou dizendo que você deve baixar a guarda para qualquer pessoa. Discernimento é real e necessário. Estou dizendo que existe uma diferença entre discernimento e blindagem total. E que às vezes o que chamamos de esperar em Deus é na verdade uma forma sofisticada de não precisarmos nos arriscar.
Mas deixa eu ser sincero com você agora, porque essa mensagem não é só de encorajamento, é também de confronto. O tipo de confronto que a gente só faz com quem a gente respeita. Você está pronto para receber o que pede? Não estou perguntando se você merece. Merece? Não estou perguntando se vai acontecer. Vai. Estou perguntando se você, emocionalmente, está em condições de deixar entrar. Porque tem uma coisa que pouca gente fala sobre ciclos de dor repetidos. Eles criam, com o tempo, uma resistência ao próprio bem. Depois de ter sido traído uma vez, 2 vezes, 3 vezes, você começa a desenvolver anticorpos contra o amor. Não conscientemente. Seu coração consciente grita que quer ser amado. Mas seu sistema nervoso, aquele que foi programado pela experiência, começa a tratar qualquer coisa que pareça amor como ameaça. Isso não é loucura, é neurociência básica. O cérebro humano é programado para evitar a dor. E se para você, amor foi sinônimo de dor durante anos, o seu cérebro vai começar a tratar o amor como perigo, mesmo quando ele for genuíno, mesmo quando ele for seguro, mesmo quando ele for exatamente o que você pediu a Deus. E aí começa o paradoxo. Você ora pedindo amor e empurra quem tenta chegar. Você pede conexão e levanta muros de autopreservação. Você quer ser visto e ao mesmo tempo se esconde. Quero te falar de outro personagem bíblico que ilustra esse paradoxo de uma forma que arrepia. Pedro. Você conhece a cena. Jesus está andando sobre as águas durante uma tempestade. Os discípulos estão no barco com medo. Pedro, que é exatamente o tipo de pessoa que a gente admira e se identifica, corajoso, impulsivo, cheio de fé e de falha ao mesmo tempo, grita: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus diz uma palavra só: vem. Pedro sai do barco, caminha, funciona, até o momento em que ele desvia os olhos de Jesus e foca nas ondas. Aí ele começa a afundar. O que derrubou Pedro não foi a tempestade, não foi a água, foi o desvio de olhar. Foi o momento em que ele parou de olhar para a fonte e começou a olhar para as circunstâncias. E eu preciso te perguntar, você está olhando para as ondas agora? As ondas são esses pensamentos que dizem que você está velho demais, cansado demais, ferido demais. As ondas são as estatísticas de relacionamento fracassado que você continua alimentando na sua cabeça. As ondas são as vozes de pessoas que um dia te disseram que você não era suficiente e que você, inconscientemente, ainda deixa ecoar. A solução de Pedro não foi tentar nadar com mais força, foi esticar a mão e ser sustentado. A solução para você também não é se tornar mais forte, mais blindado, mais invulnerável. É reconhecer o cansaço e se permitir ser sustentado. Agora quero falar sobre algo que acontece muito com quem tem uma história espiritual profunda. E aposto que você se encaixa aqui. Você foi ensinado ao longo da vida que sofrer em silêncio é virtude, que aguentar firme é espiritualidade, que pedir ajuda é fraqueza. E isso criou em você uma dureza muito particular. Você é extraordinariamente capaz de ajudar os outros, mas extremamente resistente a ser ajudado. Você cuida, você acolhe, você serve. Mas na hora de receber cuidado de verdade, você fica desconfortável, começa a encontrar defeitos na pessoa que está oferecendo, começa a questionar a intenção. Isso se chama ferida de recebimento. E ela é uma das mais silenciosas e devastadoras porque, ao contrário de outras feridas, ela não faz você sofrer abertamente. Ela te faz perder bênção em silêncio, achando que está sendo sábio. Se você se reconhece aqui, e eu suspeito que muitos de vocês vão se reconhecer, presta atenção no que vou dizer agora. Receber amor não é fraqueza, é maturidade. Só quem tem uma identidade sólida o suficiente consegue baixar a guarda sem se dissolver.
Só quem trabalhou sua autoestima de verdade consegue deixar alguém entrar sem precisar testar a todo momento se essa pessoa vai ficar ou vai partir. O amor que está se aproximando de você não vai ser como os outros. Mas para reconhecer isso, você vai precisar estar com os olhos abertos de um jeito diferente, não com a hipervigilância de quem está esperando ser ferido, mas com a presença de quem está disposto a ser surpreendido. Quero falar de uma coisa prática agora, porque eu acredito que espiritualidade sem prática é só poesia bonita. Existem padrões concretos de autossabotagem que você precisa identificar na sua vida antes que essa conexão chegue. E vou descrevê-los de um jeito que você vai reconhecer imediatamente. O primeiro é o teste infinito. A pessoa demonstra interesse e você começa a testar, consciente ou inconscientemente. Fica frio para ver se ela persiste. Coloca obstáculos sutis para ver se ela desiste. Fica esperando ela errar para confirmar o que você já acredita, que vai doer. O problema é que até as pessoas mais pacientes e genuínas têm limite. E quando elas vão embora, você interpreta como confirmação da sua crença, quando na verdade foi você que as afastou. O segundo é a comparação destrutiva com o passado. A pessoa nova chega e você começa a procurar nela os sinais do que deu errado antes. O tom de voz parecido, o jeito de agir semelhante, aquela palavra que um ex usava. E aí você começa a projetar nela a dor de outra pessoa e trata ela como culpada por crimes que ela nem cometeu. O terceiro é o perfeccionismo como proteção. Você cria um padrão impossível de ser atingido, não porque realmente acredita que ninguém vai alcançar, mas porque se ninguém alcançar, você não precisa se arriscar. É uma forma elegante de dizer, não quero me machucar, sem admitir o medo. O quarto é o auto-isolamento espiritual. Esse é o mais traiçoeiro para quem tem uma vida de fé. Você usa a espiritualidade como escudo. Estou esperando a voz de Deus. Não sinto paz. Ainda não chegou o meu tempo. E às vezes isso é genuíno, mas às vezes é a sua ferida usando linguagem espiritual para justificar o que é simplesmente medo. Chegamos num ponto da mensagem onde eu preciso falar algo que pode ser desconfortável. E eu peço que você ouça com o coração aberto. O amor não vai te salvar das suas feridas, mas a sua cura vai te preparar para receber o amor. Muita gente está esperando o amor chegar para se sentir inteiro. E aí quando ele chega, se é que vem, ele encontra uma pessoa que deposita nele uma expectativa que nenhum ser humano consegue carregar. Porque uma pessoa não pode ser sua cura, sua felicidade, sua validação e sua identidade ao mesmo tempo. Você já viu isso acontecer, né? Duas pessoas que se amam de verdade, mas que, individualmente, carregam tantas feridas que o relacionamento vira campo de batalha. Não porque elas não se amam, mas porque elas buscam no amor o que só encontra dentro de si mesmo. A preparação que você está vivendo agora não é sobre tempo, é sobre profundidade. Deus não está te fazendo esperar porque esqueceu de você ou porque você não merece. Ele está usando esse período para garantir que quando o amor chegar, ele encontre uma fundação sólida o suficiente para sustentar a bênção. Como Ruth no campo de Boaz, ela não foi buscar o amor. Ela foi buscar sustento, fidelidade, propósito. E o amor veio como consequência do que ela se tornava enquanto caminhava. Aqui vai um convite que pode mudar o rumo da sua história. Ao invés de perguntar, por que o amor ainda não chegou? Comece a perguntar, em que eu ainda preciso crescer para ser capaz de sustentar o que estou pedindo? Essa mudança de pergunta muda tudo, porque ela tira você do lugar da vítima e te coloca no lugar do protagonista. Ela para de colocar toda a responsabilidade no cronograma divino e começa a te incluir como agente ativo da sua própria história.
Não estou dizendo que você precisa se consertar para merecer amor. Isso é mentira. Você já merece. Estou dizendo que existe uma diferença entre receber amor quando você está inteiro e receber amor quando você está fragmentado. No segundo caso, você usa o amor como curativo. No primeiro, você usa o amor como celebração. E você merece celebrar. Você merece chegar nesse encontro, seja ele qual for, como uma pessoa que se conhece, que se respeita, que sabe quem é e o que quer. Não perfeita, não sem cicatrizes, mas inteira, presente, real. Vou te falar sobre os sinais que indicam que a sua cura está acontecendo, mesmo que você não esteja percebendo. Você começou a dizer não com mais facilidade, não por raiva, mas por amor próprio. Você parou de explicar demais suas escolhas para pessoas que nunca vão entender de qualquer forma. Você passou a se sentir menos urgente, menos desesperado, mais centrado, mesmo sem ter as respostas que quer. Você começou a notar que a solidão que sente não é mais vazia da mesma forma que era antes. Tem uma qualidade diferente nela agora, mais de espera do que de abandono. Esses sinais parecem pequenos, mas são sinais de uma transformação profunda. São sinais de que você está ficando pronto, não para ser resgatado por alguém, mas para encontrar alguém que vai caminhar ao seu lado num terreno que você mesmo preparou. Agora deixa eu falar diretamente para quem está nesse momento sentindo que está no limite. Você está cansado, cansado de esperar, cansado de tentar entender o timing divino, cansado de ouvir que vai chegar na hora certa quando a sua hora parece que nunca chega. Esse cansaço é real e ele é válido. Eu não vou minimizar isso. Mas quero te dizer uma coisa que aprendi observando histórias reais de pessoas que chegaram do outro lado dessa espera. O amor que vale a pena nunca chega quando você está desesperado. Ele chega quando você finalmente parou de correr atrás dele e começou a caminhar em direção à sua própria vida com intenção, com presença, com paz. Não porque o universo seja cruel e goste de te ver sofrer, mas porque o estado de desespero fecha a percepção. Ele te faz ver ameaça onde há oportunidade. Ele te faz desconfiar quando deveria abrir. Quando você chega no lugar de paz, não a paz de quem desistiu, mas a paz de quem entregou e confia, você começa a ver e a reconhecer o que estava sendo invisível para você antes. A pessoa que estava na sua frente, a janela que estava aberta, o sinal que você estava ignorando porque ainda estava de luto pelo que não deu certo. Tem uma última coisa que eu quero falar antes de encerrar, e ela é talvez a mais importante de tudo o que eu disse até agora. Não empurre essa pessoa para longe. Parece óbvio, né? Ninguém faz isso conscientemente, mas acontece o tempo todo. A pessoa certa aparece e você, sem perceber, começa a testar, a questionar, a criar distância, a interpretar o silêncio dela de um jeito que confirma seus medos, em vez de investigar com curiosidade. Você vai sentir quando essa pessoa chegar. Vai ter algo diferente, não necessariamente fácil. Amor de verdade raramente é fácil no começo, porque ele exige que você seja real. E ser real dói quando você passou anos se protegendo. Mas vai ter algo que ressoa, algo que faz você sentir que pode baixar um pouco a guarda. E quando isso acontecer, eu te peço uma coisa: não fuja de volta para a gaiola. O pássaro que foi condicionado pela gaiola vai sentir o vento do espaço aberto e vai querer recuar. É instinto de sobrevivência. Mas sobrevivência não é a mesma coisa que vida. Você não foi criado para sobreviver ao amor. Você foi criado para vivê-lo inteiro, presente, aberto. Quando a voz da dúvida disser, mas e se ele for igual aos outros? Responda com a verdade que você está aprendendo. Eu sou diferente, e por isso essa história vai ser diferente. Quando o medo sussurrar, e se eu me machucar de novo? Responda, eu me conheço agora.
E quem se conhece não some dentro da dor. Aprende com ela e segue. Quando a insegurança perguntar por que alguém me escolheria, responda com o que você sabe no fundo. Porque eu me tornei alguém digno de ser escolhido. Não perfeito, mas real. E real atrai real. Você chegou até aqui porque algo nessa mensagem falou com você. E eu não acredito em coincidências, especialmente não do tipo que te faz parar no meio da rolagem e ficar ouvindo por minutos. Você estava precisando ouvir isso hoje. A conexão que você deseja não é um sonho infantil. Ela é uma promessa que foi plantada no seu coração por uma razão. E você está sendo preparado nesse exato momento para ser capaz de recebê-la sem destruí-la, sem testá-la até a morte, sem fugir dela quando ela parecer boa demais para ser verdade. O peso que você carrega agora não é vazio, é expectativa, é a pressão espiritual que sempre antecede a manifestação de uma promessa real. Não desista agora, não feche a porta agora, não endureça o coração agora. O amor que você pediu em oração, nas noites em que só o universo te ouvia, está em movimento. Ele tem endereço, ele tem cronograma e ele está vindo, não para te completar, mas para caminhar com você enquanto os dois continuam se tornando. Seja a pessoa capaz de recebê-lo, porque você já fez o trabalho mais difícil, você sobreviveu. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.